Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa. No Conexão Legislativa de hoje, nós vamos falar sobre o adiamento das Olimpíadas e como está a preparação dos nossos atletas em tempos de pandemia. Eu vou conversar com o Renato Cordani, que é diretor-geral da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Legislativa. É uma honra recebê-lo aqui na TV do Legislativo Paulista. É uma honra para mim, sou paulista, moro em São Paulo, então para mim é uma honra também estar falando aí para esse importante órgão. E obrigado aí pela oportunidade. Vamos aqui falar, a CBDA ela tem 5 modalidades olímpicas, né? E a gente pode falar de todas elas aí, preparação olímpica, calendário, o que for necessário. Importante, né, a gente explicar para o nosso telespectador que nos assiste nesse momento quais são as modalidades que vocês são responsáveis, e eu já pediria que você lembrasse um atleta de cada uma delas, entendeu? Para que o telespectador possa se identificar. Pode ser um atleta da atualidade ou um atleta que fez história, não há problema que seja um atleta que fez história também. Vamos Então, vamos, começar com isso. Vamos lá, são 5 modalidades. Da natação, né, nós temos atualmente o Bruno Fratos, nós temos o revezamento 4 por 100, né, que também faz parte aí da natação. E na história aí olímpica do país, nós tivemos o César Cielo, o Thiago Pereira, Gustavo Borges, Fernando Scherer, Ricardo Prado, Manuel dos Santos, Tetsuo Okamoto, Maria Lenk, enfim, muitos atletas, né, são 14 medalhas olímpicas da Confederação, sendo 13 nessa modalidade de natação. A modalidade maratonas aquáticas, né, que é uma modalidade que nós temos a outra medalha olímpica da CBDA, que foi justamente em 2016 com a Poliana Okimoto, que ela já parou de nadar, e nós temos também a melhor maratonista do mundo, né, ela tem ganho consecutivamente esse título, acho que ganhou 5 vezes consecutivas, de melhor maratonista aquática do mundo, a Ana Marcela Cunha, que é uma atleta que também vai disputar as Olimpíadas aí de Tóquio no ano que vem. A terceira modalidade, quer dizer, eu estou falando terceira na ordem que eu estou falando aqui, mas né, elas não têm importância. Para nós, as 5 são igualmente importantes. A outra seria o polo aquático. Polo aquático, a gente tem polo aquático feminino, polo aquático masculino, né? É a modalidade coletiva que nós temos dentro da confederação, é praticado aí em vários estados aí da confederação. A gente tem também, assim, os nossos craques aí do polo aquático, a gente tem a Diana Abla aí no feminino, a gente tem o Grume no masculino, o João Pedro Fernandes no masculino, tivemos uma boa participação em 2016, fomos 8º colocados no masculino, e o feminino também participou das Olimpíadas. A quarta modalidade que eu vou mencionar é o nado artístico, essa modalidade antigamente chamava nado sincronizado. Nós temos aí o nosso dueto da nossa seleção principal. Hoje ele é composto por Luísa Borges e por Laura Micucci, e esse dueto vai tentar, então, no pré-olímpico do ano que vem, a vaga para Tóquio, né? Existe nessa modalidade, dentro das Olimpíadas, existe também a prova por equipes. O Brasil participou da Olimpíada de 2016 na prova de nado artístico por equipes, mas em Tóquio a gente não vai participar nem do pré-olímpico. E temos também aí os saltos ornamentais, né, que seria a quinta modalidade da nossa confederação. A gente tem atletas aí muito qualificados, temos o Isaac Souza, a Ingrid, a Luana, a Juliana Veloso, excelentes atletas aí do nado, do saltos ornamentais também. Então são 5 modalidades olímpicas, é a confederação que mais tem modalidades olímpicas dentro do nosso sistema olímpico brasileiro. Agora é interessante, né? A gente tinha uma Olimpíada que estava marcada aí para o mês de julho, agosto de 2020. Com a pandemia, foi adiada e agora nós temos o prazo aí do meio do ano de 2021. Primeiramente, eu quero saber como é que está a preparação dos nossos atletas, que eu já sei que muitos deles não estão fazendo preparação aqui no Brasil, procuraram aí lugares onde a pandemia já está mais estabilizada. Como funcionou todo esse planejamento, Renato?
Olha, a pandemia ela pegou o mundo inteiro de surpresa, né? Não havia nenhum planejamento para a pandemia, inclusive a Olimpíada foi adiada. Uma curiosidade aí dos Jogos Olímpicos, ele foi adiado exatamente para um ano para frente, menos um dia, né? Então vão ser 364 dias para frente. Então, aí em cada modalidade a gente teve as nossas adaptações, né? Então, por exemplo, na natação, a seletiva olímpica, que era para ter sido de 20 a 25 de abril, no Parque Aquático Maria Lenk, 20 a 25 de abril de 2020, passou, então, igual à Olimpíada, para um ano, menos um dia para frente. Então, foi para 19 a 24 de abril de 2021. Então, será a seletiva olímpica, onde nós vamos selecionar os nadadores do Brasil, da modalidade natação, que vão para a Olimpíada de Tóquio. As outras modalidades, elas têm pré-olímpicos diferentes, então vamos a elas. A maratona, por exemplo, na maratona feminina, nós já temos o fato de que a Ana Marcela Cunha já está qualificada para os Jogos, ela já vai participar, são 25 atletas do mundo inteiro, entre as quais vai estar lá a nossa Ana Marcela Cunha, disputando essa prova em Tóquio. No maratona masculina, o Brasil vai ter que participar de um pré-olímpico no Japão, onde nós vamos levar os nossos 2 melhores atletas, selecionados numa seletiva feita aqui no Brasil em março. Então, nessa seletiva, a gente seleciona 2 atletas, esses 2 atletas vão para Tóquio, e 9 atletas serão selecionados nesse pré-olímpico para que um deles possa ir, então, para os Jogos Olímpicos. Então, maratona feminina já estamos classificados, e maratona masculina ainda vamos para o pré-olímpico. Se eu puder, quer que eu continue falando dos pré-olímpicos? Deve. Então, É importante a gente explicar para o nosso telespectador que às vezes, né, não sabe como está sendo feita a preparação e tudo mais, então é importante que você seja aí o máximo minucioso nessa questão. exatamente. As outras 3 modalidades também não são uma classificação feita pelo Brasil, né? É uma classificação internacional. Então, no nado artístico, esse dueto que eu mencionei, da Luísa e da Laura, elas vão para o Japão tentar a vaga em março. Os saltadores brasileiros dos saltos ornamentais também, nós temos uma equipe de uns 7, 8 atletas que vão, aí eu falei 7 ou 8, porque alguns ainda podem entrar nesse time, que vão participar do Grand Prix no Japão, que funcionará como um pré-olímpico também. E no polo aquático masculino vai ter um torneio pré-olímpico, né? E os 3 melhores nesse torneio vão ser selecionados para a Olimpíada, e o Brasil vai participar, então, tentando a vaga olímpica nesse pré-olímpico de polo aquático. Renato, muito se comenta, né? É uma questão que o telespectador tem muitas dúvidas, né? Como funciona, né, a questão do resultado das medalhas? Porque com certeza na época da Olimpíada, né, o torcedor, o público, ele vai cobrar resultados do atleta. Ele não pensa que foram anos, né, de preparação para chegar àquele momento. E aí eu lhe pergunto, como está o Brasil aí para buscar resultados no ano de 2021? Olha, primeiro, para responder essa pergunta, eu vou dar um breve histórico, né? A nossa confederação, ela em média, né, se você pegar dos últimos Jogos Olímpicos aí de Moscou, que foi em 1980 para cá, em média ganha uma medalha por edição, né? Então, na edição de 2016, que foi a última edição dos Jogos Olímpicos, nós ganhamos uma medalha com a Poliana Okimoto na maratona aquática, nenhuma medalha na natação, nenhuma medalha nas outras modalidades, apesar dos jogos terem sido em casa, né? A gente não teve um desempenho superior à média, né? Na Olimpíada de Londres tivemos 2 medalhas, né? Foi o Thiago Pereira no 400 medley e o César Cielo no 50 livre. Na Olimpíada de Pequim, que foi a anterior, tivemos 2 medalhas, as 2 do César Cielo, uma de ouro, uma de bronze. 2004 não tivemos medalha, 2000 tivemos uma medalha, em Atlanta tivemos 3 medalhas, em Barcelona uma medalha, então assim por diante, né? A gente tem aí uma média de entre 0 e 2 medalhas, né? A tradição da confederação. É muito difícil conseguir uma medalha olímpica, né? São atletas do mundo inteiro competindo por essas medalhas, né? E para os Jogos de 2020, que vão ser disputados em 2021, nós temos sim algumas chances de medalha, né? Eu poderia destacar 3 dessas chances, que são as maiores chances, que seriam
O Bruno Fratos no 50 livre, ele é o segundo do ranking mundial. A gente tem a Ana Marcela Cunha, que, como eu disse, é considerada a melhor maratonista aquática do mundo. E nós temos a chance no revezamento 4 por 100 livre, que é um revezamento que já foi medalhista em 2017, foi o melhor revezamento de 2018 e foi o revezamento sexto colocado em 2019. Em 2020 não tivemos nenhuma competição internacional, mas todas as provas são acirradas, nós temos outros jovens valores que estão crescendo e que, às vezes, com esse ano a mais, ganharam uma oportunidade de ter mais uma chance de ter um crescimento, né? Então, há muitas oportunidades, há muitas chances. A gente considera que o objetivo de cada selecionado pela CBDA para ir para a Olimpíada é que esse atleta tente atingir a final, né? Então, a final na natação, por exemplo, é entre os 8, no nado artístico é entre os 12, no salto é entre os 12 também, no polo aquático, a nossa melhor colocação foi o 8º lugar no Rio, então a gente gostaria de participar da Olimpíada e ter um resultado similar. Enfim, esse tipo de previsão não é previsão, né? É um pouco de avaliação do potencial, quer dizer, é possível e sendo realista, né, nós temos bastante chances nessas provas que eu mencionei. Agora, vocês ainda têm a preocupação, né? Querendo ou não, por exemplo, o Brasil, nós temos essa pandemia ainda que não está controlada, nós já estamos na baixa da curva, né? Já saímos daquele platô que no Brasil foi muito mais longo do que em muitos lugares, mas vocês acham que ainda existe um perigo, por exemplo, de adiamento das Olimpíadas caso não se tenha uma vacina até lá? Como vocês analisam? E vocês devem ter uma análise em relação a isso, né? O que a gente faz, Guga, o nosso planejamento todo é considerando que as Olimpíadas vão acontecer. Então a gente não trabalha com a hipótese de cancelamento. É claro, se a Olimpíada for cancelada, cancelou a Olimpíada, tudo bem, mas todo o nosso trabalho é feito assumindo, né, com a prerrogativa de que os Jogos vão ocorrer em julho de 2021. Né? Então, toda essa preparação é feita. A gente não tem tido problema para a preparação dos atletas de natação, eles já estão todos treinando, inclusive tem boa parte deles que os melhores estão indo para a Hungria, já tem alguns que já estão na Hungria para competir determinadas competições que estão tendo lá na Europa, tiveram em Portugal, né, fizeram um treinamento muito bom em Rio Maior, em Portugal. As meninas do nado também estão em pleno treinamento, até há uns 10 dias atrás foi feita a avaliação para a escolha do dueto titular, né, que foi feito então a escolha pela Laura e Luísa, e a gente ainda tem a reserva, que é a Maria Bruna, ela permanece treinando com o time, então nós não temos muito problema de treinamentos de natação, de maratona, de nado artístico e de saltos ornamentais. Nós estamos sim com um problema para o polo aquático, que é um esporte de contato, que precisa de outro tipo de liberação e que precisa de outro tipo de acerto e de prevenção da saúde, né? Então a gente está com um pouquinho mais de problema realmente para fazer o treinamento da seleção de polo aquático, e essa seleção que vai para o pré-olímpico. Mas de uma forma geral, a preparação está sendo feita tendo em vista que a Olimpíada vai ocorrer. Então, se ela não ocorrer, não ocorreu, mas a preparação é feita dessa forma. Agora, Renato, o que nós temos, né, de evolução nos últimos anos no esporte? Aí, lógico, você vai falar sobre o seu esporte, né, em termos de formação, em termos da descoberta de novos talentos, para que nas próximas Olimpíadas, e aí eu já falo 2024, 2028, nós tenhamos aí cada vez mais resultados. A gente sabe que a gente saiu de um 2016 onde os investimentos do esporte, tanto públicos quanto privados, diminuíram muito. Existe uma reação, existe um trabalho para que isso melhore, Renato? Olha, como você falou, né, os investimentos públicos no ciclo 2012 a 2016 foram imensos. Ainda existiu uma inércia em 2017 e 2018, ainda tinha um pouco desse dinheiro sobrando, como falei, dessa inércia. Em 2009, 2019, 2020, esse dinheiro foi secando, né? A gente tem hoje muito poucos recursos na confederação para isso, mas de qualquer forma, o Comitê Olímpico ainda tem
recursos, eles aplicam esses recursos nos esportes, especificamente nos esportes aquáticos, né, através da Lei Agnello-Piva e através de programas especiais. Então, ainda que a gente não tenha a mesma quantidade de recursos que foi no ciclo olímpico anterior, é possível dizer que existe ainda dinheiro público envolvido na preparação dos atletas. Agora, você mencionou base, né? Então, se você pensar em base, eu fico muito satisfeito de dizer, né, de anunciar, de declarar que o esporte aquático no Brasil ele é praticado nos 27 estados. Né? Nós temos 27 estados da federação, nós temos 27 federações aquáticas estaduais muito atuantes, e elas promovem o esporte aquático dentro de suas federações. Né? Então esse esporte ocorre no Acre, ocorre em Roraima, ocorre no Pará, ocorre no Ceará, no Tocantins, no Rio Grande do Sul, em todas as regiões, todos os estados, o esporte é praticado. E desse grande celeiro, os melhores atletas participam das competições nacionais organizadas pela CBDA, né? E você vai lá num campeonato brasileiro infantil, que são crianças de 13, 14 anos, você tem lá 700 crianças que não são iniciantes, são 700 atletas de natação de 13, 14 anos que treinam todos os dias, inclusive sábados, 6 dias por semana, super dedicados, e desse caldo que vai saindo os nossos melhores nadadores. Então nós temos hoje, Guga, um time aquático nacional, né, que foi top 10 no Mundial de Gwangju, na Coreia. A gente foi 9º lugar no quadro de medalha geral. A gente é muito melhor no esporte aquático do que em outras áreas do conhecimento, melhor do que em história, melhor do que em matemática, melhor do que saúde, educação. Então, realmente o esporte aquático ele é bem praticado, né? E o que a gente faz como confederação, o que a gente sonha como confederação, é ampliar essa participação para que a gente consiga colocar cada vez mais crianças na água, né? Que tenham essa oportunidade de participar, seja para virar olímpico ou seja para ter uma vida melhor. Agora, Renato, uma coisa que eu observo, e comecei minha carreira como jornalista esportivo, então pude conhecer um pouquinho desse mundo. Por que a natação masculina tem muito mais protagonismo? E eu digo aí de público, de holofotes do que a feminina. Como vocês fazem para trabalhar para cada vez mais também a natação feminina, que teve um fenômeno nos últimos anos, que é a Etienne Medeiros, né? Como é que vocês fazem aí para que cada vez mais a natação feminina ela também tenha um protagonismo? Não só a Etienne Medeiros, né? A Etienne realmente é um fenômeno, né? É uma atleta pernambucana, né? Que começou lá em Recife, né? E foi brilhar nas piscinas do mundo inteiro. Só para citar mais duas, né, atuais, nós temos a Ana Marcela Cunha, que eu acabei de mencionar, é a melhor maratonista do mundo, é uma mulher baiana também, e nós temos a paulista Poliana Kimoto, que ganhou medalha nos últimos Jogos. Né? Nos últimos Jogos Olímpicos, a única medalha conseguida no esporte aquático foi uma mulher, que foi a Poliana. Agora, o que se comenta e o que é um fato é que a natação, das 5 modalidades, nós estamos falando de uma delas, da natação, especificamente, hoje, os atletas masculinos estão melhor classificados, bem melhor classificados do que as meninas no ranking mundial, né? E fora essa última medalha da Poliana, todas as outras 13 medalhas que o Brasil já conseguiu anteriormente na natação, né, todas da natação, são conseguidas por homens. Então, eu posso te dizer o seguinte, é um fato que, historicamente, os meninos, eles têm melhor desempenho na piscina do que as meninas no nosso país. A resposta por quê, né, eu não vou te dar essa resposta, eu vou dar algumas percepções que a gente tem sobre o assunto. Né? Uma que o nosso país ele é um país machista, então muitas vezes ao longo da história, não estou falando especificamente agora em 2020, eu estou falando assim um pouco mais do passado, né, existia a aura, né, de que era legal para o menino ser campeão, ser fortão e ganhar a medalha de ouro, e para a menina era legal ser boazinha e cuidar da casa e cuidar das bonecas. Eu estou dizendo isso como uma crítica, não acho que isso seja bom, e eu acho que isso está mudando, né? Isso está mudando com o passar dos anos, e acho que ultimamente, até no ano de 2020, essa questão aflorou muito, tanto que quando a gente levou para Portugal e Rio Maior, né, a CBDA fez uma convocação baseada no ranking mundial,
e como eu disse, o ranking mundial, os meninos estão melhores colocados do que as meninas. A gente convocou apenas 2 meninas, né, e uma delas, justamente a Etienne, não pôde ir, não quis ir, preferiu pedir dispensa. Então a gente levou só uma menina, que foi a Viviane Jungblut, e muitos meninos. E houve muitas críticas das meninas, e elas têm razão, né, que de repente podia ter um tratamento diferente, e a partir disso nós chamamos essas meninas, e elas pedimos que elas dessem sugestões, né, e já está em andamento um programa, né, que vai iniciar o ano que vem. Ele está sendo buscado financiamento para esse programa, mas já é um programa para iniciar em janeiro de 2021, para que essa diferença entre os meninos e as meninas seja diminuída e para que a gente possa desenvolver esse potencial da natação feminina também. Legal. Agora, uma outra questão que hoje é um problema a ser enfrentado no esporte brasileiro, e eu acho que na natação deve ser diferente, é a questão de combater o assédio sexual. Como vocês têm trabalhado em relação a isso na CBDA? Olha, a CBDA já tem, a nossa gestão é recente, né? A gente chegou de setembro do ano passado, mas foi montado um conselho de ética bastante independente, né? Esse conselho de ética, por exemplo, primeiro de forma genérica, a pessoa pode fazer uma denúncia a esse conselho de ética, e essa denúncia, eu não vou saber dessa denúncia, o presidente não vai saber dessa denúncia, é um conselho totalmente independente e tem o seu funcionamento independente. A gente notou, né, e até conversa com essas meninas, o comitê feminino que foi formado, com as lideranças aí da nossa comissão de atletas, que nós temos, são 14 na comissão de atletas, né, e desses 14, se não me engano, 6 são meninas, e tem a nossa representante de atletas da natação, enfim, conversas, ficou mais ou menos estipulado que a gente precisaria dar um passo além, né, ou seja, receber denúncia de assédio, elas não se sentem à vontade a fazer uma denúncia de assédio para qualquer pessoa, né? Então, se for um homem, por exemplo, a receber essa denúncia, elas não se sentem à vontade. Então, a gente pegou uma menina da comunidade, né, uma ex-nadadora olímpica, finalista olímpica, Mariana Brochado, ela é vice-presidente do Comitê de Ética, e nós criamos um canal exclusivo para assédio, né, porque também, se você for ver, no nosso esporte, as meninas ficam muito vulneráveis, elas ficam de maiô do lado da piscina, e na nossa cultura machista é comum que, infelizmente é comum, né, que homens, sejam treinadores, sejam outros atletas, seja funcionários da piscina, salva-vidas, o que seja, façam comentários sobre o maiô, sobre o corpo das meninas, né, coisas totalmente inapropriadas. Então a gente criou esse canal para que as meninas possam fazer uma denúncia, e essa denúncia não chegue para um homem, essa denúncia vai chegar para uma mulher, no nome aí, nesse momento, da Mariana Brochado, que é a vice-presidente do Comitê de Ética. Então, existe um e-mail específico que foi divulgado aí nas nossas mídias, nas nossas redes, no nosso site, que as meninas que tenham alguma denúncia de assédio, que utilizem esse canal para mandar as denúncias. Renato, eu quero agradecer a sua participação nessa Conexão Legislativa de hoje. É uma próxima oportunidade que a gente possa falar aí muito mais da natação brasileira. Eu agradeço aí o seu pronto convite aceito para participar conosco. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. E este foi mais um Conexão Legislativa. No Conexão Legislativa de hoje, falamos aí da natação brasileira e os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!